Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado, na resposta que me deu, que aliás foi bastante sintética, foi exatamente à questão que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse. Subiram os preços dos petróleos e do gás e nós queríamos que isso não se refletisse nos custos da tarifa. E eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, o que é que aconteceu à generalidade das empresas portuguesas em 2009 com a subida dos preços do petróleo, dos combustíveis e do gás? O que é que lhes aconteceu? Reduziram os seus lucros. Algumas delas até faliram, não aguentaram o balanço, faliram. Mas a EDP e os outros produtores não tiveram essa sorte. Quando tiveram a sorte, vivem certamente no País das Maravilhas, como o Sr. Secretário de Estado gosta de referir, e puderam transformar os aumentos em lucros. E já que foi referido, tiveram em 2009 1.200 milhões de euros. Depois de 5 anos, os últimos 5 anos, a EDP tem tido uma média de lucros de 1.000 milhões de euros ano, Sr. Secretário de Estado. Não foi só apenas em 2009. O Sr. Secretário de Estado é capaz de me explicar por que razão é que estas empresas não podem, à semelhança e contrariamente à justificação da entidade reguladora, absorver alguns desta subida destes custos nos seus lucros? Porquê? Registro também, aliás, este problema dos lucros é muito interessante, porque o deputado Jorge Sanches há um bocado referiu o problema da disponibilidade do PS para discutir estas questões, mas o ano passado, por exemplo, não nos deixaram discutir com o presidente da EDP e da Galp exatamente os lucros destas empresas. Os elevados lucros que estas empresas tinham tido. Não, vocês impediram, votaram contra a audição dos presidentes para discutir. O presidente da Autoridade da Concorrência não discute os lucros da Galp. Uma entidade reguladora não se debruça sobre os lucros da EDP. Portanto, nós ficamos com esta referência do Sr. Secretário de Estado, que, pelos vistos, a EDP tem que ter margens de lucro fixas, com os resultados que estão à vista e, naturalmente, com os custos para o país e para os cidadãos. Relativamente à taxa de inflação, eu fico muito agradado de verificar que, afinal, a taxa de inflação só serve para uma coisa, é para congelar e reduzir salários neste país. É aquilo que ela serve todos os anos no debate do Orçamento de Estado. Porque não serve de referência à fixação de uma tarifa que é regulada, relativamente ao nível de vida dos portugueses e da própria competitividade da economia portuguesa. Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe fazer colocar ainda duas questões. Uma, as grandes opções do plano colocam que os senhores vão avançar, e aliás já isto aqui teve aqui uma referência, com o calendário da liberalização, daquilo que falta de liberalização da venda de energia elétrica. Eu pergunto, para o Governo avançar nesta proposta, em grandes opções do plano, é certamente porque fez uma avaliação dos custos, dos benefícios deste processo. Eu gostaria de saber se, de facto, era capaz de dizer neste processo o que é que vai acontecer ao déficit tarifário. Qual é a perspectiva para a subida das tarifas liberalizadas, ou descida? Qual é a resposta relativamente à tarifa social? E se vão, de facto, desmantelar a EDP Distribuição. Sr. Presidente, gostaria de colocar ainda uma questão muito rápida ao Sr. Secretário de Estado, que ele certamente me responde num segundo. É o seguinte, o Governo enfeita-se muitas vezes, o Sr. Secretário de Estado ainda hoje tornou aqui a referir, sobre o Partido Socialista, em particular o deputado Jorge Seguro, sobre a elevada capacidade que o país tem tido na progressão em matéria de energias renováveis. Mas nós sabemos que o valor que é avançado, por exemplo, relativamente a 2008, 43,3%, é um valor calculado na Secretaria. O valor real é 27,8%. Isto é um cálculo, é uma correção feita através dos índices de produtividade hidroelétrica. 1997, ano de referência, é um ano de seca, e isto tem permitido esta coisa notável, é que o Governo inflacione todos os anos, no ciclo 2000-2008, há apenas um ano onde há uma ligeira redução
no cálculo da participação real relativamente à participação efetiva. Se quiserem, eu dou-lhe informação, mas o Sr. Secretário de Estado certamente que a tem, permitindo este cálculo na Secretaria. Ora, eu, da leitura da diretiva comunitária que preside a este problema das renováveis e dos incentivos às renováveis, não vejo em sítio nenhum, não consigo lá ler em sítio nenhum, de facto, este aperfeiçoamento do valor real da participação das renováveis no conjunto da produção da energia elétrica no nosso país.